Olá a todos, essa é a edição de outubro do nosso Cine Museu Debate, que é um evento mensal e um projeto de extensão promovido pelo Centro Acadêmico de Museologia da UFMG em parceria com o grupo de pesquisa MEIO, Museus, Educação, Imagens e Oralidade. No debate de hoje nós vamos falar sobre o filme A Dama Dourada e sobre as intersecções entre o patrimônio cultural e o direito. Para isso contamos com a presença de um convidado muito especial, o professor Lucas Carlos Lima, que a Samia vai apresentar melhor daqui a pouco. Lembrando que o evento será gravado e será disponibilizado no canal do YouTube do Camus, que está disponível na bio do nosso Instagram. Peço a todos os presentes também que não se esqueçam de preencher a lista de presença que será disponibilizada daqui a pouco no chat, para que possamos emitir os certificados. Vamos disponibilizar também o link do perfil do Instagram do Camus, o link para entrar no grupo do Cine Museu no WhatsApp, onde compartilhamos informações e links relacionados aos eventos, e o e-mail da nossa secretaria, que é a nossa principal forma de contato. Quem vai mediar o debate de hoje é a aluna Sâmia Dias, ex-aluna da Museologia UFMG e atual aluna do primeiro período do curso de Direito da UFMG. Passo a palavra agora para minha colega Sâmia. Oi, gente, boa noite. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, retornando às minhas origens da museologia. Hoje o nosso convidado é muito especial, é o professor Lucas Carlos Lima. Ele é professor de Direito Internacional na Faculdade de Direito da UFMG. O professor Lucas, ele é doutor em Direito Internacional pela Universidade di Macerata, da Itália, com período de pesquisa na Cambridge University e no Max Planck de Controvérsias Internacionais de Luxemburgo. Ele foi pesquisador visitante na Universidade de Copenhague e ele é coordenador do grupo de pesquisa em Cortes e Tribunais Internacionais do CNPq da UFMG. Hoje ele vai trazer importantes reflexões e perspectivas sobre o filme A Dama Dourada, de 2015, do diretor Simon Curtis. Passo a palavra para o professor Lucas. Muito obrigado, Sâmia. Muito obrigado, Camila, pela gentil apresentação. Obrigado também, Augusto, pela gentileza. A gente estava conversando aqui um pouco antes, e é sempre para mim estimulante conversar com os alunos da UFMG, principalmente alunos de outro curso, porque eu já aqui em 15 minutos aprendi muito com a nossa conversa. Eu queria agradecer, então, o nome da presidente, a Camila, o convite que me foi feito, dizer que é uma satisfação, e eu desde já advirto que aquela frase do início do filme, que a protagonista pergunta ao advogado, também se aplica a mim. Ela pergunta o quanto você sabe de arte, né? O quanto você sabe de restituição de arte, e ele responde algo como conheço um pouco, e ela fala, nunca é tarde para aprender. Eu também aprendi muito me preparando e refletindo e revendo o filme, obviamente, porque é um filme muito interessante. Eu tenho algumas reflexões. Existe uma série de filmes aqui tanto sobre restituição, sobre obras de arte e o seu significado, e também existem outros filmes sobre essa certa fixação que nazistas tinham em saquear e pilhar obras de arte, não apenas Hitler, que tinha gosto artístico incrivelmente elevado para colecionar, mas também toda a elite do Terceiro Reich também tinha essa obsessão de colecionar e pilhar. Hermann Goering aparece, inclusive, mencionado no filme, com o colar de Adele Hartmann, Baumann Hartmann, teria ido para a esposa de Goering. Então, existe toda uma série de histórias e documentários envolvendo essa específica pilhagem, mas não é só sobre questões oriundas do nazismo que a gente vai conversar hoje. Não foram só os nazistas que se apropriaram ilicitamente. A questão também é recente, a gente vai conversar sobre isso. Eu não sei se vocês já se perguntaram por que, por exemplo, que a Mona Lisa ela se encontra no Louvre e não está na Itália, se Da Vinci, no fim das contas, era italiano. Por que os quadros de Tarsila podem ser vistos no Museu Pompidou em Paris e não estão todos no MASP, por exemplo? Ou então, por que as esculturas do Parthenon estão à disposição para o público no British Museum, que você pode entrar e ver sem pagar, mas eles não voltam à Acrópole ou estão à disposição em qualquer museu da Grécia? Essas são todas perguntas que estão num campo de contestação do direito, porque não há resposta específica sobre quem tem o direito a. Não existe no direito internacional, esse é um problema já inicial
do que a gente vai falar hoje, no direito internacional não tem uma regra dizendo deve se restituir. Tudo é negociado. Se existe sim uma dimensão jurídica, há também uma dimensão política. No fim das contas, as respostas para todos esses problemas, assim como a resposta do caso da Dama Dourada, tem a sua resposta política, tem uma dimensão política de algum momento em que entes políticos, estados ou não, vão tomar decisões em relação a determinados bens ou não. E o direito, ele cuida de muita coisa disso, e foi o direito responsável por transformar. Mas, como o Augusto mencionou antes, há todo um processo, né? Há toda uma tentativa de negociação, de ir lá, de processar nos Estados Unidos, mediação, arbitragem, arbitrou-se por fim, e vejam que o direito dava também, isso aparece rapidamente ao final, o direito dava também precedência ao Estado austríaco para comprar. E o Estado austríaco ele não quis comprar a obra, lutou tanto, mas não quis comprar a obra. Hoje ela está em Nova York, acho que vocês devem saber. No final do filme isso mostra. A obra se encontra em Nova York e ela pode ser vista numa galeria privada, não é nem um museu público, é uma galeria privada, foi comprada por um colecionador privado que tem uma galeria de obras. Então quem quiser visitar a Dama Dourada deve ir a Nova York, não a Áustria, tampouco a Califórnia, onde estava a Adele Hartman, a nossa protagonista. Então, existe uma área do direito que se chama o direito dos bens culturais. E o direito que cuida de tudo isso, ou o direito do patrimônio cultural. É a área que fala de preservação, é a área que fala de possibilidades de restauração, para estar a cara Camila que estava me explicando há pouco a diferença antes de nós começarmos, mas também a gente deve saber que quando a gente está falando de restituição, que é um dos aspectos, a gente está lidando com muitos ordenamentos jurídicos. A gente está lidando com a França, a gente está lidando com o direito internacional, o que é que tem acima dos estados, o que é que tem dentro dos estados. Então, tudo isso vai definir, vai tornar cada caso muito complexo. A gente está falando, sim, de direitos reais. O que são direitos reais? Direito de posse e propriedade de bens culturais. Mas não só, porque, como vocês conhecem mais do que eu, dentro do curso de museologia, há a necessária dimensão imaterial de uma obra de arte. Há uma dimensão de grupo, né? Um bem que pertenceu a um grupo e que continua pertencendo a um grupo. A Sâmia há pouco dizia, esses são bens, no fim das contas, é patrimônio brasileiro e nós devemos ter acesso. Ela está coberta de razão, há uma dimensão. Então, isso é outro assunto que a gente pode falar, a gente teria que talvez pedir aqui emprestado o curso de psicologia, algumas lições, para poder entender essa significação ou uso de um específico objeto como a simbologia. E naquele caso, eu acho que o filme retrata isso bem, o objeto é também o fruto de um processo, não? O objeto, ele acaba sendo a chave da senhora Hartman com o seu passado, com a experiência dela que ela viveu. A gente pode achar que foi mais ou menos romantizado no filme, mas eu assisti um ou dois documentários sobre esse filme e ouvi entrevistas da Adele, e ela efetivamente ela fala dessa outra dimensão. No direito internacional, ele, por muito tempo, ele se preocupou com a conservação, não com a não destruição, em proteger os bens que existiam em casos de conflitos armados. O direito internacional, ele nasce como direito da guerra e é, por muito tempo, ainda hoje, o direito de conflitos armados. O fato é que, a partir dos anos 60, a gente teve uma transformação no mundo, que é um fenômeno de decolonização. Se em 1945, 50 e poucos estados assinam a Carta da ONU, hoje nós temos mais de 193 membros. E muitos desses estados, eles tinham patrimônio que foi exportado para os grandes centros, entre aspas, civilizacionais. E esse processo de multiplicação de estados fez com que
eles tivessem reclamações em relação ao seu patrimônio que estavam sendo exibidos nas grandes galerias de Paris, de Nova York, da Itália, de Torino. O Brasil teve o Brasil e o Equador tiveram casos de pedidos de bens que estavam na Itália, por exemplo. Então, existe toda essa dimensão que o direito internacional se preocupou no início, mas hoje as questões que estão lá no filme são questões importantes para o direito internacional, sim. Nós temos algumas convenções recentes sobre, inclusive, patrimônios imateriais, cultura, conhecimentos tradicionais, que buscam essa preservação. E parte das obrigações internacionais envolve também a ideia de restituir. Mas, repito, não há um grande dever internacional que todo mundo deve restituir. Existem guias de ética dos museus, vocês devem, em algum momento da disciplina do curso, ver esses guias de ética que regulam atividades do museu, que não são obrigatórios, mas todo mundo acaba seguindo, porque é um guia muito interessante. Mas eu vou citar a vocês 2 casos rapidamente para ilustrar que não é só o caso da senhora, da Dama Dourada, que nos interessa sobre esse tema. Um outro caso do gênero é o caso das máscaras Apache, que em 2013 foram leiloadas na França. A tribo eram mais de 50 máscaras Apache, que dos povos originários Apache nos Estados Unidos, e essas tribos organizaram processos judiciais na França, inclusive, conseguiram ir à França processar o Estado francês, porque sabia-se que ela estava em possessão de colecionadores franceses, foi a leilão, então houve um grande processo judicial para se conseguir. E o tribunal francês disse simplesmente que... e uma das teses mais interessantes desse processo, vejam como a diferença cultural ela aparece no direito, embora nem sempre seja considerada. Uma das teses dos Apache para a sua restituição é que, na verdade, aquelas máscaras Apache, elas não eram máscaras, elas eram indivíduos, eles eram entidades vivas pertencentes à tribo. E exatamente porque eram entidades vivas, não poderiam ter sido comercializadas desse jeito e deveriam retornar, porque só no retorno se poderia conviver harmonicamente com aqueles outros indivíduos que estavam sendo leiloados na França. E o tribunal francês teve que aplicar, não a lei americana, teve que aplicar a lei da França nesse caso. E na lei da França, simplesmente, o tribunal francês falou, não há nenhum direito aqui e nós não vamos devolver. O que foi que aconteceu? Uma entidade beneficente comprou as máscaras Apache por mais ou menos $530 mil à época, e esses $530 mil, na verdade, devolveram, eles compraram para devolver essa máscara à tribo indígena Apache nos Estados Unidos. Esse é um caso em que o direito é eficiente, eu chamaria de um final parcialmente feliz, não? Porque, no fim das contas, o direito francês diz que não havia direito. Encontrou-se outro instrumento para fazer com que o retorno acontecesse. No Brasil há um caso similar. Existem máscaras também de uma tribo extinta, a tribo Jurupixuna, que no fim das contas era uma tribo extinta, que foram levadas a Portugal no século XVIII por um explorador que passou ao Brasil, ficou no Real Museu da Ajuda, e depois foi para o Museu de Ciências da Universidade de Coimbra. Essas máscaras rituais, houve a tentativa de pedido para que elas fossem restituídas, não foi aceita, e essa restituição aconteceu através de um acordo, mas uma restituição temporária. Nos anos 90, as máscaras passaram pelo Brasil, passaram pelas tribos indígenas que eram, em teoria, sucessores da tribo original dos Jurupixuna, e nesse caso específico houve um reconectar com as máscaras, reconhecimento, ressignificação, mas voltaram a Portugal. Essa solução é uma solução de repatriamento? Não, mas encontrou-se esse acordo. Nós vamos mandar, vocês, Brasil, e autoridades brasileiras se comprometem também a mandar de volta. Isso é muito comum nesse campo, pelo que eu andei estudando. Há casos piores, há casos em que eu acho que a grande maioria de todos os nossos
mantos tupinambás, uns grandes mantos. Coloquem aí no Google, mantos tupinambás, museus europeus, vocês vão encontrar a notícia e vão ver o que é esse manto coberto de penas vermelhas. Eles estão todos aí na Europa, né? Um deles, o mais famoso deles, está no museu na Dinamarca. E, basicamente, o que diz o Museu da Dinamarca, ninguém nunca pediu. Ninguém nunca pediu com provas, porque... e aí discute-se, né? Porque os tupinambás eram muito violentos entre si, quem seria o verdadeiro sucessor, que teria o direito a pedir. Então, isso também é parte da lógica do direito nesses casos. O Brasil não é só quem pede, né? A gente pensa que os países em desenvolvimento, países do terceiro mundo não necessariamente se aplica aqui, mas os países em desenvolvimento, eles estariam só no lugar de pedir, mas eles também têm lugares de não entrega. O Brasil, um dos símbolos da Guerra do Paraguai, o canhão de Cristiano, foi pedido pelo Paraguai de volta, o Brasil ele se negou a dar, inclusive ele estava no acervo do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Eu não tenho notícia se ele se perdeu ou não, mas eu sei que a literatura se referencia a ele, assim como tem uma série de obras do MASP que, em teoria, pertenciam a famílias judias, e o MASP soltou uma nota, deixa eu ler para vocês o que diz a nota do MASP. O museu apoia a repatriação aos herdeiros de obras cujo histórico e procedência sejam comprovadas em juízo. No entanto, também tem a missão de zelar por seu acervo, que é patrimônio nacional, e não pode agir a partir de solicitações informais. Fecha aspas. Por que isso é interessante para a gente? Tem que ser provado em juízo. Tem que ter um processo para o MASP dizer, ok, nós vamos então repatriar, e aí a gente pode discutir, né, onde é que acontece. Se acontece no Estado, se acontece no outro. O que esses 2, 3, 4 exemplos nos mostram? Mostram uma série de tensões nessa nossa área. Existem essas tensões que pode gerar indignação, mas, infelizmente, no direito internacional, não existe uma obrigação de restituição geral. Há casos específicos quando seja provada uma ilicitude, isso é o que exatamente diz a Convenção da Unesco. As convenções da Unesco, principalmente a de 1970, são as normas principais, que tem hoje mais de 140 Estados-membros. O Brasil ratificou ela em 1973, já faz parte do nosso ordenamento jurídico desde 1973, que diz que, basicamente, se o Brasil ficar sabendo de uma obra que foi ilicitamente adquirida, o Brasil irá promover todos os esforços para a sua restituição e terá o dever de restituição. Mas tem que ficar provado que houve esse tráfico ilícito. O objetivo, e esse é o dever, mais ou menos, dos advogados, é tentar restringir ao máximo essas obrigações. O que diz essa convenção para vocês, especificamente? Essa convenção ela pode ser resumida da seguinte maneira. Ela serve para, impedir a aquisição por museus e outras instituições privadas bens ilegalmente adquiridos. Se tem uma origem escusa, não se pode adquirir, não se pode mostrar. 2, ela proíbe a importação no país de um bem cultural roubado, mesmo antes de entrar em vigor a convenção. Isso tem outro problema, porque a partir de 1970, a partir dali que começa a valer, exceto se for roubado. Se for provado que é roubado, existe o dever de não importar. E aqui começam os problemas efetivamente jurídicos, né? Então, um Estado tem que requisitar o outro Estado. Depois tem as convenções mais recentes, a Convenção da Unesco de Patrimônio Imaterial, bens subaquáticos. Então, tem todo um desenvolvimento recente também no direito internacional em relação a isso. Por quê? Porque novos casos estão acontecendo o tempo todo. Então, por fim, eu queria dizer a vocês, antes da gente começar o debate, já falei demais aqui, Camila e Sâmia, falei já 20 minutos e está mais do que bom, eu quero ouvir vocês e responder as perguntas de vocês. Existe no mundo hoje uma clara divisão entre os países importadores de arte e exportadores de arte, que é um eufemismo. A gente está falando aqui de países que efetivamente obtiveram, legalmente ou ilegalmente, mais bens culturais de outros estados que querem efetivamente esse retorno, que essa é a tensão principal. E, por um lado, a caso de cross-restitution. Mas essa cross-restitution, né, restituição cruzada, ela acontece entre países que têm algo a oferecer um para o outro. Então, são muitos os casos de cross-restitution entre Itália e França, porque um tem coisa que o outro está interessado em obter de volta. O Brasil não houve, à época, nenhuma oferta de
cross restitution em relação ao Paraguai na época do Canhão. Por fim, eu diria o quê? Eu falei para vocês de muitos casos, como é que a gente sabe o que é o direito, como é que a gente sabe o que acontece na prática. Cada obra de arte possui uma história, cada ordenamento tem uma saída, tem tentativas. Eu acho que a Dama Dourada mostra isso para a gente. Não há um caminho certo, há tantas possibilidades de caminho. O que importa para quem vai trabalhar nessa área, seja como perito, como alguém que conhece o museu e tem que entender essas regras, seja um advogado que vai eventualmente litigar esses casos, é que existe a necessidade de criatividade e conhecer todas as opções, porque só assim se consegue efetivamente que os bens possam chegar àqueles que efetivamente merecem ou têm o direito de vê-los e de apreciá-los. Eu encerro aqui, Camila e Sâmia, e fico à disposição para responder todas as perguntas que vocês quiserem. Aos demais participantes, fiquem à vontade para mandar perguntas no chat, abrir câmeras ou não. Para mim é um prazer conversar com vocês. Vocês escolhem a modalidade. Nós agradecemos muito, professor. Foi muito esclarecedor a sua fala. E a gente preparou aqui aqueles tópicos dos assuntos, né? Deixa eu só achar aqui, se alguém tiver com ele na mão. Eu tô com ele aberto aqui. Vai lá, Sam. Eu acho que o professor já respondeu, assim, bem, né, as questões, mas os tópicos, assim, seriam, vou um por um, né, são 3. O primeiro é como que funciona do ponto de vista jurídico as questões relacionadas à repatriação de obras de arte, tanto para pessoas quanto para instituições que desejam realizar o pedido de repatriação. Acho que aqui a gente pode falar um pouco mais acerca do processo, né, porque, por exemplo, a minha família tem algum bem que foi tirado da gente. Então, como que seria esse processo para a gente começar a tentar recuperar, né? Seria a contratação de um advogado ou se tem que procurar alguma outra forma de recuperar esse bem? Obrigado pela pergunta, Sâmia. Essa é uma pergunta que depende de onde você está. Se você está no Brasil, ou se você está na França, ou se você está nos Estados Unidos. Antes de mais nada, eu acho que vale a pena mencionar que esse é um dos mercados mais lucrativos do mundo. Especialistas em arqueologia, eles acreditam que se trate de um dos mercados mais lucrativos do lado ou melhor, competindo e perdendo com o tráfico de drogas, tráfico de armas e tráfico de animais silvestres. As cifras que eu tive da Sotheby's e da Christie's são algo em torno de... São duas das maiores famosas casas de leilão do mundo. É algo em torno de 200 milhões de euros por ano. E essa é uma cifra de 2006, 2007. O que significa que hoje deve estar um pouco mais alto do que isso, porque continua o mercado de bens ilegalmente adquiridos ou ilegalmente transferidos, continua sendo bastante lucrativo. Para vocês terem uma ideia, a Sotheby's tem um departamento inteiro para a questão de restituição, porque não é raro que um bem que ele está sendo leiloado, que ele se transforma em público, descobrem-se exatamente que ele é fruto de tráfico internacional e que ele era de uma família, etc., como é o teu exemplo que você muito bem criou, Sandra. Então, a repatriação ela só ocorre quando há algum ilícito no processo. Do contrário, se foi tudo bem feito no processo, qual era a tensão no caso da Woman in Gold? Era exatamente o fato de que o testamento dela era legítimo. Quando descobriu-se que ela não era legítima, não poderia ela realizar o testamento, que existia uma condição, ali foram duas frentes de ataque para dizer que ela tinha o direito, e foi o que baseou-se, no fim das contas, o tribunal arbitral, né? Que aquela doação ela não poderia. Ninguém pode doar aquilo que não possui. E no direito de repatriação, isso é muito importante. Se a pessoa comprou de boa fé, tudo isso é levado em consideração dependendo de onde você está. No Brasil, o que a gente faz? Descobre primeiro se o Estado que nós queremos, se o bem está no Brasil, você vai ao judiciário ou descobre se tem algum procedimento administrativo antes. Porque às vezes você vai no judiciário você tinha que ter passado por esse procedimento e pedir. Melhor coisa a se fazer, no fim das contas, acaba sendo contratar um advogado.
existem muitos escritórios em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro especializados em restituição de arte. Nesses casos aí você então vai iniciar o processo. Pode ser que você não consiga, pode ser que tenha, no filme isso aparece a regra da imunidade. Você não pode processar um Estado estrangeiro no judiciário brasileiro, porque no fim das contas ele é um Estado soberano e por conta da regra da imunidade você não pode levar ele no judiciário. Imagina a gente aqui mandando a Áustria aqui no Tribunal de Betim. A Áustria poderia aparecer, se quisesse, mas em teoria ela teria a regra da imunidade, a menos que fizesse parte de algum tratado. Então a gente teria que ver tudo isso. A melhor maneira de ver tudo isso acaba sendo um advogado. Então, pluralidade de atores, você nem sempre vai processar um Estado, você vai processar, às vezes, um museu, você vai processar um outro possuidor, eventualmente o museu vai processar. Então, tem muitos atores diferentes para agir nesse caso específico. Notem que, no caso da Dama Dourada, o consulado apareceu nos Estados Unidos, perdeu, né? O consulado é a representação do Estado nos Estados Unidos, no Brasil tem um consulado. Então, o processo tende a ser complexo. Por isso, aquela nossa conversa anterior do início aqui, Sandra, o medo é parte do desconhecimento, qual o caminho seguir. Nesses casos, o caminho nunca é o caminho simples. É sempre um caminho que alguns conhecem mais, outros menos, mas sempre há algum tipo de caminho. Ainda que seja para abrir um diálogo, é importante que os museus saibam que há pessoas pedindo aquele bem de volta ou estão interessados. Provar esse direito é toda uma outra questão. Professor, ouvindo a sua fala, eu fiquei pensando, quais são os meios de se provar, que nem naquele meu exemplo, né? A minha família tem um bem que foi levado. Por exemplo, o que eu preciso ter que eu posso usar como prova de que esse é um bem familiar para a gente poder tentar reaver, né? Porque no caso tinha o testamento. E no caso de uma família que, por exemplo, acabou perdendo a documentação, teria algum meio de comprovar essa posse? Sim, desde fotografias, uma foto da tua tia sentada na sala e a obra de arte ao fundo, como outros tipos de prova, como a aquisição, né, a nota fiscal da aquisição, o momento da transferência do bem, tudo isso. Quanto mais provas você tiver, mais claro é o seu título a reaver aquela específica obra de arte. O fato de que ela está na sua família há muito tempo. No caso da Adele, ninguém discutia que era da família, né? Porque, no fim das contas, era a tia dela pintada. Mas, no caso específico, o testamento, todos esses processos normais de transação são provas importantes. E se o bem foi roubado, a começar pelo boletim de ocorrência. Quem tem uma obra de arte roubada, naturalmente vai a polícia avisar que ela foi roubada. Se chega, assim como tem muita gente no ramo, muita gente não, existe algum número de tentativas de golpes nesse ramo, né, de fraude de documentos, de posse, para tentar obter esses bens, porque é um mercado muito lucrativo, como eu havia falado anteriormente. Augusto, você quer fazer uma pergunta? Isso, ouvindo a fala do professor, pensei aqui em muitas coisas também, tentando associar com o filme, pensei em trazer uma pontuação aqui também. O professor comentou muito bom na sua primeira fala sobre como tem que haver um ilícito ou tem que haver uma vontade política para que seja feita a repatriação. E no filme nós acompanhamos uma história particular. Nós acompanhamos uma história pessoal, de o retorno de um bem privado, né, para sua dona. Eu fiquei pensando, mas no filme nós percebemos que começa a existir um conflito entre a vontade do país de manter a obra por conta do turismo, por conta da visitação, e a da pessoa que era a dona legítima. Como que no direito lida-se com essa questão do que é a vontade pública, o que é a vontade do país, e alguém está intercedendo por essa vontade? E eu pergunto isso porque na museologia, muitas vezes, nosso papel como museólogos vai ser interceder por uma vontade que não é apenas a do museu. Tem que ser a vontade do Estado, a vontade da memória das pessoas, e às vezes existe o conflito. Será que essa realmente é a vontade das pessoas? Então eu queria perguntar justamente isso. Como que o direito lida com o que é a vontade individual, quando que vira interesse do Estado? É isso mesmo. Essa é uma pergunta que... Obrigado, Augusto, pela tua instigante pergunta. É uma pergunta que não é fácil, porque ela se aplica também em outras áreas do direito. Mas, efetivamente,
a gente vai ver a vontade, num caso como esse, do governo atual, né? O governo atual é um governo que a gente vai ver o que é que ele está interessado em preservar, o que é que ele está interessado em pedir de volta, o que é que ele está interessado eventualmente. E já houve governos, por exemplo, na Grécia, que disse não, é melhor deixar parte do Partenon no Reino Unido, porque lá ele está melhor preservado que os nossos museus. Foi um escândalo à época, mas isso não é completamente absurdo. Então, quem vai falar pelo Estado, via de regra, é o seu governo. Não que o Estado seja uma bola de bilhar, né? O judiciário é parte do Estado, mas a gente, nesses casos especificamente, é o executivo que tem essa obrigação principal de falar. Quem vai trabalhar com o museu vai estar na difícil posição de, eventualmente, ter que dizer o que é o interesse do Estado de manter, e vai ter um específico interesse ali de preservar a memória, de como você devolve um bem que está aberto ao mundo para um colecionador privado, né? O direito ele vai verificar se em algum momento do passado o Estado assumiu alguma obrigação. Se tem obrigação jurídica, não tem muito o que fazer. É aí que se encontra o limite da vontade. O limite da vontade é o próprio direito, que em algum momento ele assinou um tratado que mandou restituir, e para cumprir o tratado ele tem que restituir. Não tem outra opção. Porque o Estado vai dizer, aqui tá, senão a gente vai aqui, vai acionar os meios. No caso do filme, tanto o Estado teve que se mover, eu acho que por duas razões, porque o processo judicial ele ganhou substância jurídica, tinham argumentos fortes, e depois a opinião pública ajudou muito naquele caso. Porque a opinião pública associou-se à tragédia que a protagonista tinha sofrido, né? Manter aquele quadro era um símbolo dessa tragédia e de um momento histórico particularmente. Então, e a Áustria, isso é uma coisa que o filme não mostra, a Áustria tinha uma política de negacionismo em relação à restituição. Ele só pôde ir lá fazer ganhar aquele primeiro não, porque a Áustria mudou suas leis nos anos 80, 90. Nos anos 80 e 90, a gente vê essa mudança nas legislações europeias sendo mais pró-restituição, desde que provado. Então, a Áustria, no início, por muito tempo, dos anos 50 até os anos 80, se não me falha a memória, os anos 80, ela dizia que não tinha direito nenhum, que não tinha dominação nenhuma, então, e que, no fim das contas, não tinha havido ilícito. Depois que foi provado que havia tudo isso, tanto que houve aquela ressignificação do nome, né? Se chamava originalmente Portrait o retrato da tia da personagem principal, e mudou de nome simplesmente para Woman in Gold, exatamente para não associá-la com o seu passado judeu, e, portanto, e por assim ficou por algum tempo, exatamente para operar essa ressignificação. Muito obrigado, professor. Ótimo. Foi uma excelente pergunta, Augusto. Então, eu vou continuar aqui com os nossos tópicos. A segunda questão seria como que a discussão a respeito da repatriação dos patrimônios acontece, né, especificamente no campo do direito, e se esse tema é de fato amplamente discutido atualmente. Porque a gente teve como base o caso da museologia, né, que esse é um tema relativamente recente para a gente e não é muito tratado no nosso curso, então a gente queria saber se na grade do direito esse tema, né, principalmente a repatriação de obras de arte, é uma questão latente. Na grade do curso, eu diria que isso aparece muito pouco. Isso aparece em algumas disciplinas de direito civil sobre obras de arte no Brasil, mas envolvendo outros ordenamentos, isso é muito raro na nossa grade. No direito, em geral, é um tema mais do que atual. O pessoal tem discutido porque a gente está num momento de ebulição de muitas coisas, e somente agora a gente está conseguindo transformar em direito problemas que estão desde os anos 90 aparecendo na nossa sociedade. E a gente descobre todo dia, novos fatos. Por exemplo, um exemplo recentíssimo, moedas do Iraque redescobertas nos Estados Unidos. Houve a pilhagem de museus no Iraque que, em algum momento, foram parar em obras de colecionadores dos Estados Unidos. Descobriu-se isso, veio a público, e os Estados Unidos assumiu o dever de devolver, etc. Por que o Estado devolve de graça,
né? O Augusto pode perguntar, porque pega muito mal, sobretudo nesse caso específico, que houve uma invasão, e inclusive uma invasão contestada a sua legalidade. Há quem diga que a segunda, há quem diga não, há um consenso que a segunda invasão do Iraque não tinha muitas bases jurídicas. A primeira, aquela dos anos 90, que nenhum de vocês deve lembrar, aquela lá, ela foi juridicamente autorizada. A segunda, já não. Então, assim, houve agora, poucos meses, essa restituição. Por que se restitui? Porque é um assunto atual e não se pode. Seria muito ruim para os Estados Unidos dizer muita bad publicity. Seria muito ruim para a reputação dos Estados Unidos, algo do gênero. E há outros debates, Sam, há outros debates envolvendo esse tipo de problema, não só restituição. Né? Um debate atualíssimo, a questão do direito à destruição. Esse direito não existe ainda, não sei se vai existir, mas é um debate atual, porque obras como Borbas Gato, ou obras como a do General em Charlottesville, obras como os colonizadores da África do Sul, me falou a memória agora, que tem uma estátua enorme dele em Oxford, que ele foi lá importante para a Universidade de Oxford, mas ele foi um terrível colonizador na África do Sul. Fala a memória dele agora. Quem é o nome dele agora? Então, Rhodes. Então, existe um direito a destruir essas obras que representam, para alguns grupos, um sinal de opressão? O direito hoje fala que não, que há sempre o dever de preservar qualquer tipo de obra. Mas soluções de meio termo estão sendo encontradas. Por exemplo, pegar aquela obra, encaixotar e guardar, ou botar num museu, mas tirar do acesso público, por exemplo. Assim como esse debate de retorno de grandes obras públicas. Eu acho que o melhor deles será que o Partenon, os museus do Partenon, que estão no British Museum, devem voltar ou não? A primeira opção é claro que devem. Mas, por outro lado, vocês que entendem a questão, a importância da conservação e da preservação, sabem que o British Museum não vai devolver se não tiver garantias de que aquilo lá não será, dada a sua beleza, a sua magnitude, não será minimamente vilipendiado, minimamente garantido. Alguém poderá dizer, contra-argumentar, mas não, professor, o Estado tem o direito de fazer e se perder, tanto pior. Só que alguns bens, eles pararam de ser identificados com a cultura nacional e se transformaram em patrimônio da humanidade. Aquilo ali representa a todos nós como seres humanos. E então, todos, em teoria, teriam acesso àqueles argumentos que eu acho bem esdrúxulos, que dizem, não, mas muito mais gente pode ver no British Museum do que se for no interior da Nigéria. Eu acho esse o mais fraco dos argumentos. Mas o argumento de conservação é um argumento forte. Como é que você vai garantir a conservação? Basta o presidente dizer que vai garantir? É o suficiente? Nem sempre é o caso. E depois, devolve para quem? Né? Os casos dos mantos tupinambás. Nós vamos mandar para as tribos? Vamos mandar para o Museu Histórico Nacional? Vamos mandar para qual das tribos? Qual dos grupos herdeiros daqueles tupinambás podem ter o direito? E deve ficar ao público? A gente dá para o Estado brasileiro, dá para um governo? É exatamente o governo que nós gostaríamos de dar, o atual, o próximo, o seguinte? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, todos esses são debates atuais. E alguns deles, direito à destruição, eu tenho um orientando de iniciação científica muito bom, que inclusive publicou um artigo sobre isso, que exatamente demonstra que existe uma vontade da sociedade, de grupos da sociedade, de destruir ou de simbolizar que aquele valor é um valor que a sociedade não comunga, mas também existe a apreensão de necessária conservação. Eu não sei qual é a posição da museologia nessa discussão, eu suponho que deve ter algum tipo de discussão entre vocês também, não? Ouvindo a sua fala, professor, me vieram 3 questões, vou de trás para frente. Essa questão, né, de quando acontece a repatriação, de quem que vai ficar com isso, né? Isso, inclusive, se eu não me engano, foi muito utilizado com a questão da repatriação dos baixos relevos Abomey, que, não sei se eu conheço a história, mas existem os palácios, né, Abomey, e lá eles foram completamente saqueados, houve toda a destruição do povo, né? Foi um genocídio horrível. E teve um general, se não me engano, inglês, que ele foi
à força e arrancou os baixos relevos das paredes e levou de volta, né, para onde ele morava. E aí começou para a França. Aí teve toda a questão, né? A França está sempre no palco dessa discussão de repatriação, e eles sempre, assim, que eu acompanho essas discussões, eles usam a questão de, mas se devolver, vocês vão destruir esse patrimônio que não é só de vocês, é da humanidade. Isso é importante para todos nós. E aí fica essa questão, né? De beleza. Se voltar para a África, para onde que vai? Vai para o museu ou vai para os descendentes? E aí essa questão também de que, mas se voltar para o continente lá, ou para o país, para a cidade, seja lá para onde ele vá, ele não vai ser tão bem tratado quando ele é aqui na França, né? Então sempre tem essa questão, a gente sempre conversa muito sobre isso na museologia. E também sobre esse direito ao esquecimento, né? A gente conversa muito também na museologia a questão da ressignificação, né? Porque muitas vezes a gente acredita que apagar não é interessante, porque a gente sempre fala que o brasileiro é desmemoriado, então a gente precisa daquilo para lembrar, mas a gente não precisa ter aquilo como uma memória traumática. Por exemplo, a estátua do Borba Gato. Ela é um monumento, assim, traumático para a nossa história. Só que ao invés de destruir e apagar, ela pode ser ressignificada. Tem, assim, charges muito interessantes que colocam, né, uma plaquinha escrito roubo ouro, vendo índios. Então é tipo toda uma visão crítica para poder ver aquela obra, aquele espaço com uma outra visão. Eu acho isso muito interessante de pensar sempre nessa questão do direito ao esquecimento, mas também nas formas que a gente pode ter de ressignificar e talvez deixar com o tempo de ver aquilo como uma memória traumática e transformar numa potencialidade, né, numa nova forma de tratar aquela questão. E a última coisa, né, que quando o senhor falou dessa questão de que muitos países se interessam pela devolução, pela má publicidade, né, por essa questão, eu fiquei pensando se teria alguma relação com a teoria dos fatos jurídicos, né, porque pelo que eu li, eu vou até peguei uma colinha aqui que eu posso estar falando besteira, é que a teoria dos fatos, né, estaria ligada com a questão da ética, né, da importância de salientar, de ter essa visão mais humana, eu acredito, né? Teria alguma relação com esse caso da Dama Dourada? Samuel, deixa eu ir também na tentativa de ordem, né? A primeira não foi bem uma pergunta. Eu coloco para vocês a pergunta, Augusto, Camila me responde. Qual é a visão da museologia nesses casos específicos da destruição? Tem algum consenso? Tem alguma visão majoritária? Não há consenso. Não há consenso. Ou seja, são narrativas, são possibilidades. Há discussão. Sem dúvidas, há discussão. Mas não é completamente pró-conservação. Não, absolutamente não. Existe também o ponto de vista de que a destruição dos bens culturais, principalmente esses que marcam violência simbólica, né? Eles não são só destruição. A destruição é uma cerimônia em si. Então, a destruição é também uma manifestação de uma cultura. E nem sempre quando se vai destruir um bem cultural, como por exemplo foi o caso do Borba Gato, se filma, se para a rua, a destruição em si é uma cerimônia, né? Então, existem todas essas questões para serem tratadas. E também... Isso é muito interessante, Camila. Desculpa, Augusto, perdão. Não, de forma alguma, que é isso. Eu também só ia falar também que algo que nos conecta, né, professor, no direito, na museologia e também com os políticos propriamente de carreira política, é que a partir do momento que nós nos dignamos a tentar traduzir a vontade das pessoas, uma vontade social, nós já estamos um passo errados, porque na forma de pessoas com curso superior nós já estamos diferentes da maior parte da sociedade, com pessoas que têm acesso à informação, com pessoas que articulam pensamentos como os nossos, nós já estamos começando um pouco errados. Então pensar sobre essas questões é difícil também, porque a gente está tentando traduzir uma vontade que às vezes está distante da nossa vivência, mas é o que a Camila falou. Também existe o ato de tombar a estátua é simbólico, assim como o simples ato de um museu pegar fogo também mostra a musealidade do descaso. Os eventos também são fatos museais, podemos dizer assim. Por favor, prossiga. Eu concordo plenamente com vocês de que não há consenso. E não havendo consenso, no fim das contas, existe uma tendência, não sei se é uma tendência correta ou não é, parece existir, pelo menos no direito internacional, uma tendência à conservação.
uma tendência a, pelo menos, deixar as coisas como está. Então, o direito de destruir ainda não é estabelecido? Beleza. Então, não há... conserve-se antes de mais nada, né? Porque qual é o limite entre o ato do Borba Gato em relação ao ato do patrimônio da antiguidade que foi destruído por membros do Estado Islâmico no Iraque, no norte do Iraque, aquilo era entendido como bem protegido pela Unesco, mas eles, naquele momento, diziam que eram valores não compactuados pela sociedade e houve destruição. Naquele caso específico, como é que se diferencia do ato nosso? Qual é o limite? Naquele ato específico foi considerado violador do direito, e eu concordo com essa consideração. Borba Gato fica mais difícil chegar a... Obviamente, se você for olhar só pelo direito brasileiro, é um ato de vandalismo. Ainda não se transfigurou esse ato de significação, não foi incorporado pelo direito, ainda como um ato lícito. Por mais que, repito, não diminui-se o valor. Mas vocês estavam falando agora, e me veio uma frase do Tolstói em mente, que é: por toda grande fortuna tem um grande crime por trás. Qual é o limite, se nós formos olhar todos os monumentos de homens e mulheres, e nós sabemos que são mais monumentos de homens, da nossa história, qual é o limite de ética, para tentar entrar no terceiro ponto da Sâmia, qual é o limite de ética que um personagem histórico tem que ter para que ele mereça ou não a sua destruição, né? Muito se fala, um exemplo que volta e meia está aparecendo agora aqui, a nossa presidente e o Ciro Gomes, ex-presidente, e o Ciro Gomes estão brigando nas redes sociais, né? O Brizola, né? O Brizola, ele era um personagem histórico que, no Rio de Janeiro, muitos deles não gostaram, boa parte da população não gostou da sua gestão. Qual é o limite de ir lá e vilipendiar a estátua do Brizola? Quando é que pode, quando é que não pode? Eu não sei se esse é o papel ainda do direito definir. O direito, como eu falei a vocês, pelo menos o direito brasileiro, vai agir no sentido de reprimir e tentar deixar as coisas como estão. Só que esse é um fenômeno que eu falei a vocês, né? Não acontece só no Brasil. Não é só uma estátua coibida. O mundo inteiro está acontecendo sinais de desconforto, de desagrado com aquele tipo de monumento que representa um passado que não se quer à mostra na praça, eu ia dizer na Praça 7, mas na Praça 7 a gente não tem um monumento específico de um personagem, né? Eu não sei se eu respondi todas as tuas perguntas, Sâmia. Respondeu sim. Eu só fiquei pensando se eu falei teoria fundamental do direito, se eu falei teoria dos direitos fundamentais. Eu não sei se eu falei errado. Eu acho que eu falei teoria fundamental do direito, mas é a teoria dos direitos fundamentais. Isso deixa lá para o teu professor de introdução ao direito resolver. Eu não vou entrar nessa matéria aí agora, não, assim, ao vivo aqui. Eu não deixa para lá. Tá ótimo. Então, nosso último ponto, a gente já falou bastante essa questão, né, no início, antes de começar, mas na museologia a gente valoriza principalmente a questão simbólica dos patrimônios, e a gente queria saber se no campo do direito, vou retomar, por mais que a gente já tenha falado, né, agora oficialmente, se no campo do direito também existe essa lida, né, com as questões não financeiras, como, por exemplo, se também é levado em consideração, né, o valor sentimental, valor documental, histórico, artístico e principalmente o simbólico, né? E se essas questões são levadas em conta no processo de repatriação ou se o valor financeiro realmente ele é o mais importante nesse processo. Absolutamente levado em consideração, sim. O direito é muito criticado. De via de regra, o direito é criticado como algo distante, algo difícil, todo mundo de gravata, são pessoas todas... Mas o direito, ele deveria ser, em grande parte, eu acho que o reflexo da sociedade, porque ele é um instrumento que deveria auxiliar a sociedade. O direito não deveria vir de cima, o melhor direito é aquele que vem de baixo, criado. É por isso que eu sou internacionalista, porque o internacionalista é aquele que vê o próprio indivíduo, o próprio Estado, criando o direito que ele aceita ou não aceita. Pode ser terrível, mas pelo menos é um direito que não é imposto do alto. E, no caso específico da sua pergunta, Sâmia, o direito ele acaba dizendo que há mérito em construir novas obras de arte quando há uma grande violação. Há, sim, um processo de ressignificação em relação ao totem que certas obras de arte se transforma em toda a experiência. Por que a Dama Dourada fez tanto sucesso?
porque ele é uma história que podia ser contada não só de um processo judicial, é uma história sobre o nazismo, é uma história sobre uma família de um grupo perseguido. Todo esse significado ele é levado, sim, em consideração. Tem muitos casos, eu te diria, não é só pelo dinheiro. Alguém vai poder dizer, não, mas no fim das contas, a Dama Dourada assim que pôde, vendeu e pegou. Não sei se foi exatamente assim, né? A gente pensa, por que ela não ficou, se era tão importante para ela, né? E ali no filme eles tentam mostrar, mas eu não tenho onde deixar no meu bangalô. No fim das contas, não é só pelo dinheiro. A gente observa que, sim, muitas vezes é pelo dinheiro. Mas em alguns casos, sobretudo quando a gente vê bens históricos, bens de família, bens de tribos, é pelo significado daquilo como, eu não digo um ato de vingança, porque não é um ato de vingança, mas é um ato de restituição, de reequilíbrio, de voltar, né? Quase como se o bem voltar para ela tivesse uma reconciliação com o passado que violou os direitos da sua família. Eu acho que o filme foi muito feliz em mostrar, no momento final, o êxito para ela era poder caminhar de novo na Áustria, né, no meio da família. A cena final é ela numa festa na sua antiga Áustria, né? Ela lá com a sua tia, é como mandá-la de volta. O filme, essa cena a gente pode interpretar desse jeito. Então, o direito também leva tudo isso em consideração, principalmente direitos humanos. No campo dos direitos humanos, a gente fala aqui da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem muitos atos que não é pagar a indenização. Tem muitos atos que querem que reabra a investigação de quem torturou. O caso Herzog, não sei se vocês sabem, o caso Herzog que todo mundo conhece, teve uma sentença recente, de 2017, que as famílias das vítimas não estavam querendo dinheiro, porque já foram indenizadas. Eles queriam que houvesse o reconhecimento, que o processo reabrisse, que houvesse esse tipo de reparação. Muitas vezes a reparação ela não é financeira nesses casos específicos em que há um trauma muito grande envolvido. Em alguns casos, é simplesmente uma família que teve uma obra de arte roubada e quer de volta. Em outros, é um museu que comprou ilegalmente uma série de artefatos que vieram da Síria invadida e que é o momento de mandar de volta porque o país quer. Eu acho que a restituição, o fato de voltar para o país, ele é muito significativo exatamente por isso. Como vocês disseram, não tem regra específica. Cada caso vai ser negociado. Ou volta para a tribo. Essas máscaras que eu falei para vocês iam passando de casa em casa. Sabia-se quem era que estava, mas as máscaras iam passando para que os membros que poderiam fazer parte daquele grupo pudessem reconhecer, olhar aquilo, entender como algo seu, como parte da sua história, refletir sobre aquilo, refletir sobre a memória daquilo. E a gente tem visto cada vez mais o direito à memória ser desenvolvido nessas cortes de direitos humanos, o direito ao não esquecimento, né? O direito ao esquecimento é um debate, mas o direito a não esquecer, rememorar o significado daquilo, né? E eu acho que ali eles conseguiram retratar também no filme. Parte das motivações dela era a própria conexão que ela teve com o Deadpool ali, o Ryan Reynolds, para poder conseguir falar para a geração mais nova a importância daquela história. Eu acho que ela faleceu em 2000, ela faleceu antes do filme, né? Mas ela, aos seus 84 anos, ela ficaria muito contente se soubesse que a história dela foi contada também, como lembrar aquele ato que ela sofreu, né? Então, eu diria que sim, há sim essa preocupação, mas há também, como eu te falei a vocês, um mercado de 200 milhões de euros anuais que é movimentado por esse tipo de ato, né? Então, coloquem os dois na balança e efetivamente é um mundo muito fechado. Todo mundo acha, eu vou atuar no mundo é um mundo muito fechado, não é todo o escritório que faz, não é todo o país que participa disso. Então, tudo isso é algo a ser levado em consideração, né? Por exemplo, deixa a pergunta para vocês. Pode o Paraguai processar o Brasil porque o canhão eventualmente foi perdido? Um canhão que eles pediram para voltar, não foi. E o Brasil, existe ali... Eu não conheço essa área, não conheço... Eu, de direito brasileiro, conheço alguns argumentos específicos. Mas será que pode, nesse caso... Todos os bens no Museu Nacional que se perderam, que eventualmente eram bens cedidos, nesses casos ali era muito claro, mas aí num bem
que não foi estabelecido o direito, como no caso do Paraguai. O que pode ser feito nesse caso? Não há resposta, teria que ter um novo caso para que se tenha uma nova resposta. Nossa, muito interessante a sua fala, professor, porque eu concordo plenamente na questão que muitas vezes a reparação ela não vai ser monetária, mas vai ser até mesmo um processo de reconciliação com o passado dessa vítima que teve uma infância, né, uma adolescência prejudicada pelo nazismo, né? Às vezes a questão de recuperar o quadro foi uma ligação assim. Ela não tinha mais a tia dela, e o quadro era a ligação que ela tinha com a tia dela, e ela não podia ter essa ligação tão forte porque foi tirado dela. Então, assim, esse processo, né, eu gosto de entender o direito como uma ferramenta que ajuda, né? Muitas vezes as pessoas veem de forma contrária, mas é interessante pensar que muitas vezes a moralidade, a ética, ela vai prevalecer. Mesmo em casos, assim, milionários, que nem é a questão da Dama Dourada, conseguir ajudar, né, essa vítima a se reconciliar com o passado, né, e transformar essa memória que antes era traumática num retrato de força, eu acho que inspira muitas outras pessoas a entender a importância do direito internacional e de tentar difundir mais essa questão para que outras pessoas conheçam e que todo mundo tenha ciência dos seus direitos e que nós, principalmente como brasileiros, reconheçamos também, né, que muitos bens nossos foram levados e que a gente tem sim que tentar correr atrás disso. Inclusive, se mais pessoas soubessem, a gente podia, inclusive, pressionar o governo a tentar correr atrás dessas questões, acredito eu. Mas Absolutamente, Samia. Mas assim, quem acha que o direito complica não está sempre errado. Né? Eu vou dizer que nem sempre o direito concordo com a salvação e conseguir respostas é através do direito e é através o fato de que, por exemplo, naquele caso das máscaras, porque se sabia que a tribo Tapache tentou, porque virou algo público, porque o caso deles tinha argumentos tão fortes, argumentos que a gente não pensa, as máscaras como parte da tribo, como indivíduo. Aquela notoriedade fez com que o comprador for lá e agisse, né? Mas através do direito, que é um ato de compra e venda e depois um ato de doação. Mas nem sempre o direito vai resolver. E no caso do filme, tem um ramo novo, por assim dizer, dentro da área de direitos fundamentais e direito humano, que fala o direito à vida como um direito a um projeto de vida. Então, a jovem Adele, na Áustria, em Viena, nos seus 10 anos, 8 anos, ela tinha um certo projeto de vida que houve uma brusca intervenção nesse projeto de vida por conta de um governo autoritário e aquele projeto de vida desapareceu. E o último símbolo desse projeto de vida foi exatamente o quadro, né? Quando ela descobriu que existia, que estava lá. E o filme ele termina exatamente nisso. Quase como se aquele projeto de vida pudesse ser retomado mesmo ao final mesmo já uma tenra idade, por assim dizer. Então, existem novas teorias dentro do direito, exatamente. O direito é também um campo para a gente olhar com todas essas novas ideias e tentar fazê-las passar, se não aqui, no Tribunal da França, no Tribunal da Itália, nos Estados Unidos. Né? Aquela tese que ela usa nos Estados Unidos, uma tese inovadora, a tese de que porque é muito caro processar na Europa, vamos processar nos Estados Unidos porque a gente precisa dar o direito de acesso à justiça. É uma tese bastante inovadora. Não é que seja completamente nova, já existia em outros casos, mas foi utilizada a favor desse caso específico. Né? Então, sim, novas ideias são sempre bem-vindas, é por isso que o debate é importante. E por isso que, por mais que eu não tenha todas as respostas, para mim é um prazer poder discutir algumas desses problemas ouvindo vocês, né? Que isso, o prazer foi nosso. Foi uma conversa muito enriquecedora, acho que para todos nós. E é muito interessante conhecer essas áreas assim que conversam, né, com a museologia e que muitas vezes acabam passando batida durante a nossa graduação. Camila, Augusto, eu passo a palavra para vocês. Eu fiquei com umas perguntas na cabeça ao longo de todo o debate, mas antes só queria falar ainda sobre a questão dos outros valores, né, que não o financeiro. A gente na museologia lê muito um pensador que se chama Christophe Pomian, e ele fala sobre o que caracteriza objetos que fazem parte de uma coleção, né? E tem uma parte que é muito emocionante, que ele fala que os objetos de coleção, eles conectam realidades visíveis com realidades invisíveis, ou vice-versa.
Então, por exemplo, a moça do filme, que eu esqueci o nome agora, e a tia dela, que ela é tangível, né? A tia é intangível, o passado e o presente. Ou, por exemplo, lembrancinha de viagem conecta onde a gente está agora com um lugar distante, por exemplo, que é intangível, né? E é importante pensar também que esses valores, muitas vezes, eles estão em conflito, e nem sempre é o financeiro com os outros que está em conflito. No caso do filme, por exemplo, existe o valor documental, né, que é o valor que estava sendo explorado no museu, porque no museu provavelmente existia uma equipe de pesquisa que pesquisava a respeito dessa obra e tal. E agora na galeria privada que está, provavelmente ela não estão sendo desenvolvidas na galeria pesquisas sobre essa obra, né? Então, esse valor documental da obra ele sofreu danos, né, em prol do valor dos outros valores, sentimental, simbólico, né, tudo que representava aquela obra estar na Áustria. E aí, ainda sobre a questão das provas, que a gente falou lá no começo, eu queria perguntar, professor, como é que funciona, por exemplo, para provar que alguma coisa foi roubada no século XVII, por exemplo? Alguma coisa de um povo, por exemplo, foi roubado. No caso dos Moais, eu pensei especificamente da Ilha de Páscoa, que existe lá o Moai que está no Museu Britânico, né? Como é que se faz essa prova? Veja, esse é um problema que é a prova do passado. É o mesmo tipo de problema aparece para nós do direito internacional quando a gente tem que provar a fronteira, por exemplo. Como é que a gente prova um determinado tratado, um determinado documento, um determinado acordo? A gente usa tudo aquilo que está à disposição. Em casos específicos do roubado, ou, por exemplo, tem um outro caso famoso, o próprio caso do British Museum, é um caso que o direito inglês diz que não foi roubo. O direito inglês diz que o explorador foi lá e obteve licitamente, passou ao Parlamento Britânico, e o Parlamento Britânico autorizou aquele ato específico e por isso foi para o British Museum. Há todo um processo de legalidade para dizer que aquele processo foi devidamente. E, efetivamente, se a gente for usar um critério jurídico que é vamos aplicar a regra da época, a época não dava guarida. Não existia uma proibição de fazer isso à época, porque essa era a regra do jogo à época. Nós tentamos olhar esses casos com os olhos de hoje. Quando são bens tão icônicos como os casos da Ilha de Páscoa ou o caso do British Museum, ele é mais óbvio que existe um direito de retorno, ou existe pelo menos o direito de pedir o retorno, porque o Estado pode estar interessado nesse momento de tê-lo de volta para fazer parte da sua comunidade. O maior problema das provas são mesmo no caso de peças particulares, coleções particulares, coleções do nazismo, coleções que durante o fascismo foram particularmente saqueadas, que pertenciam a bens particulares, e aí eventualmente chegaram a coleções públicas. Essas são as que exigem maior prova, porque é um passado mais ou menos recente, né? Um passado de 100 anos, em que, em teoria, você conseguiria traçar onde veio o bem, sobretudo se se trata de bens como um Gauguin, um Picasso, né? Você sabe que aquele artista produziu e essa obra em algum momento passou por alguém. Como é que a gente faz? Existem bancos de dados de certas obras, existem aplicativos novos nesse sentido, por exemplo, a Carabinieri e alguns países mais desenvolvidos nesse sentido. Existe todo um ramo da Polícia Federal Italiana, a Carabinieri, que lida com problemas de obra de arte. Eles lançaram um aplicativo para quem vai para a Itália. Tu pode simplesmente catalogar os bens que tu tens em casa para tua prova, para começar, né? Tu tens ou tu vai naquelas feirinhas famosas que tem nos finais de semana nas cidades, tem algo ali que tu acha estranho, tira a foto e manda nesse aplicativo e eventualmente se rastreia a origem ou não, se é um bem roubado ou não. Então, tudo isso, a tecnologia tem auxiliado muito esse problema de tráfico de obras de arte e bens culturais. A prova ela vai ter que ser feita caso a caso,
Em casos em que são óbvios, você vai ver quem foi o explorador, como é que ele obteve, se ele enganou alguém no processo, você vai ver o que o Estado diz a respeito, se o Estado sempre reclamou, como é o caso. E o British Museum fala, até agora não houve nenhum pedido fundamentado para retorno do Partenon por conta da Grécia. Quer dizer, a autoridade pública tem que pedir, tem que ir lá e dizer nós temos interesse, e vai se abrir uma negociação, vai se abrir todo um processo jurídico que não vai ser necessariamente um processo judicial, mas as pessoas vão argumentar com argumentos mais ou menos jurídicos, e não por acaso o Egito, por exemplo, é um dos países que mais tenta trazer de volta os seus bens e consegue em muitas negociações o retorno, e faz uma série de acordos bilaterais ou acordos com museus para te dizer, tá, me devolve isso e eu prometo te emprestar isso por tanto tempo. Isso é muito normal dentro dos museus. E existem códigos de ética exatamente que fala de tu manda, devolve. Os problemas são sempre quando você manda para um lugar, acontece um crime lá, o bem é roubado, e aí começa-se a busca. Significa que ninguém vai poder comprar. A beleza do direito hoje é que certos atos atuais não vão ser mais lícitos. Então, se você roubar hoje um bem que é protegido ou é privado, ele não poderá ser comprado e vendido no museu. E se for, existe já o dever, pelo menos para 140 países, para retornar. A Interpol também tem um setor dela completo só para bens, roubos de obras de arte. Existe uma grande preocupação, sim, nesse sentido também. Interessante, Pro. E outra coisa que eu queria falar a respeito também, em algum momento o senhor falou que um dos argumentos mais fortes para a não repatriação das obras de arte, né, era a questão da conservação. Muitas vezes há esse argumento de que se for devolvido, o bem não vai ser tão bem conservado, né? Mas também a gente tem exemplos de museus que devolveram obras de arte e assumiram a responsabilidade da conservação. Porque a gente pensa também, tá, se um bem foi roubado por tanto tempo, né, e ficou fora do seu lugar por tanto tempo, de quem que é essa responsabilidade assim, de prover essa conservação? Eu não lembro especificamente se foram esses casos que a Summer falou dos baixos relevos de Obernai, mas acho que foram, que o museu, acho que não foi os baixos relevos, mas foram outras obras também lá do palácio, que eles devolveram e junto ficou um courrier do museu lá por acho que 5 anos, junto com uma equipe de conservação, treinando os profissionais do museu que recebeu para fazer essa conservação, né? Então, será que isso não é uma coisa também? Por que esse argumento não é rebatido? Porque para mim, assim, é tão óbvio, a gente não entende muito, né? Agora, deixa eu dizer te imagina na seguinte situação, Camila. Você é a curadora do British Museum, ou do Louvre, ou do Museu de Artes Nacionais de Torino. E aí você vem o Brasil e diz, eu quero esses mantos tupinambás de volta. Eu vou mandar eles para o substituto do Museu Histórico Nacional. Sabendo que houve um incêndio, sabendo que houve uma falta de cuidado, sabendo que existem políticas públicas sucateadas em relação a isso, tu vai ter segurança mesmo que mandar um funcionário teu para cuidar ou para treinar? Eu não sei se isso é assim tão óbvio, sendo que existe, provavelmente, por tua parte, todo um treinamento, e um treinamento em escolas de pensamento do core do mundo, não da periferia do mundo, por assim dizer, que dizem que a melhor coisa é conservar no lugar em que ele está agora, que é o museu. Quer dizer, eu não sei se é assim tão óbvia essa mudança de mentalidade. Eu concordo contigo que sim, existem tantas maneiras de conseguir garantia, existem tantas maneiras de um Estado, inclusive, falar de... outro problema das obras de arte muito grande é a questão de seguradoras, né? Quando você vai mover obras de arte, tem sempre uma seguradora que ganha algum dinheiro no processo, porque ela diz, ok, a gente paga tanto, vocês pagam tanto, mas se bem for perdido, a gente dá tanto para vocês.
Eu não sei se qualquer seguradora avaliza ir para o sul do mundo, por assim dizer, e eu também não sei se todo... Então, existe uma necessidade mais complexa. Eu concordo, é um argumento rebatível. Mas um estado que o sul do... Vamos mandar para a Tunísia, mas o sul da Tunísia tem problemas de Estado Islâmico. Quão segura tu se sente sabendo que aquele... Né? Vamos mandar para o Museu de São Paulo? Sim, mas ao redor do museu tem um número X, um indício X de criminalidade. As garantias começam a diminuir. Então, embora para mim é muito óbvio que os certos bens deveriam ser usufruídos pelo povo de onde se originou, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que é muito difícil que esse direito seja absoluto e que ele possa ser usufruído sem qualquer tipo de limite, sem qualquer tipo de garantia. Eu não sei, a história que eu falei das máscaras que passearam pelo Brasil e voltaram para Portugal. Muitos de nós ficaríamos descontentes com esse resultado. Mas eu não sei se ninguém mais continua pedindo, eu não sei se ninguém mais tem interesse em manter. Manter para ficar numa sala de um museu que as pessoas não visitam no Brasil. Eu acho que precisa também de uma reformulação cultural das nossas políticas públicas em relação à arte. Querendo ou não, foi aquilo que é o argumento do Augusto. Aqui é uma elite preocupada com isso, em 2 cursos que são particularmente interessados nesse tema. Eu não sei se todos os... aquela nossa vizinha quase médica que votou nesse ou naquele político, ela vai estar tão interessada em ver essas máscaras e ser parte do patrimônio. Quer dizer, não que ela seja o exemplo da razão pela qual a gente não deve retornar, mas é a dificuldade de captar o que é o interesse nacional num determinado momento. Né? Para a Áustria, o interesse nacional era manter o quadro da Maria. Obrigado, Samia. O nome dela é Maria, Adele é a tia pintada. Uhum. Sim, prof, muito verdade. E também entra aí o caso do direito à destruição, né? Eu fico pensando, por exemplo, se essa caneta, ela pertence a você, aí eu peguei e roubei a caneta, aí eu peguei e devolvi a caneta, né? Se você quiser, por exemplo, eu posso achar que a caneta é muito importante para todo mundo aqui, mas a caneta é sua. Se você quiser amanhã quebrar a caneta, como é que faz, né? O que eu vou fazer? Não vai quebrar a caneta? Não, eu não vou te devolver a caneta que é sua porque você vai quebrar a sua caneta. Tem que ter também essa. Absolutamente. Porque a atenção também está nessa dimensão público-privada. Aquilo que eu falei, é uma pluralidade de atores, de normas e de ordenamentos atuando, que não é tão fácil assim, depende do caso. No caso da Adele, da Maria, ela está exatamente na metade entre o bem nacional, o bem privado, e a solução do caso, se tu pensar que foi para uma galeria privada em Nova York, é exatamente aquilo pelo qual se lutou em todo o filme. Mas também no caso dela tem que se pensar que a simbologia de devolver também foi uma cerimônia, né? Porque isso foi bem pro, assim, foi pensando no bem público também, né? Porque é toda uma reparação histórica de uma população da Áustria que sofreu nesse caso. Existem algumas nuances. Como a Camila falou, o reconhecimento do que aconteceu. Depois de devolvida a peça, ela poderia vender para o Estado novamente, uma vez que é dela agora a peça. Aquele velho dilema que a gente pensa: se a pessoa pode legalmente comprar o quadro da Mona Lisa, ela pode legalmente colocar fogo no quadro. O problema não está no que ela vai fazer com o que é dela, o problema está em como nós lidamos com a questão de posse e com os símbolos, né, com o que eu posso fazer com o que é meu. Alguns limites têm que existir, né? Em alguns casos tem limite, Augusto. Em alguns casos a norma e mesmo os tratados internacionais dizem que não pode simplesmente destruir. Uhum. Que tem um dever de conservar. Uhum. Ainda que seja teu, alguns bens, porque adquiriram esse caráter de obra de arte significativa, não simplesmente pode ser destruído. Eu acho que saiu ontem ou anteontem a notícia de que o quadro meio destruído do Banksy foi leiloado por 18 milhões, né? Aquele quadro que ele expôs, destruiu metade, e aí revendeu e foi vendido por 18 milhões de dólares. 18 ou 180? Acho que é 18, acho que não foi 180, não. 18 acho que tá de bom tamanho. E aí vendeu o quadro, metade do quadro destruído, metade do quadro inteiro, né? É obra de arte, tem o seu significado, e exatamente porque passou por esse processo público, como diz a Camila,
que o valor dele talvez tenha aumentado, né? Além de toda a mitologia ao redor do Bansky, né? Que ninguém sabe quem é, ninguém sabe onde é que ele está, as coisas que ele faz, etc. Né? Muito bom. Ótima conversa, muito produtivo. Agradeço a atenção, a paciência e a presença do professor. Eu gostei bastante de conversar com vocês. Sempre que quiserem, estou lá no Instagram, fiquem à vontade para ir. Para mim é sempre um prazer conversar com os estudantes da UFMG. No que eu souber. Quando não souber, também eu falo, não sei se é assim mesmo e não respondo. Estamos aqui para discutir, para debater. Exato. Camila? Foi ótimo, prof. A Samia mandou aqui, foi exatamente isso. Depois da destruição, o valor aumentou. O preço de 21,8 milhões de euros. E ainda sobre a destruição, tem o caso também do artista chinês Ai Weiwei, que ele comprou as cerâmicas, né, da dinastia Yang e destruiu. E é muito representativo esse caso. Mas, enfim, vou deixar. Se alguém quiser perguntar, levantar a mão, fique à vontade também. E agora eu vou passar a palavra para a Samia para finalizar o Cine Museu. Gente, então é isso. Queria agradecer a participação de todos vocês, principalmente a participação e colaboração do professor Lucas. Eu acho que foi um evento muito interessante, né? Porque, como eu já tinha falado antes, a gente troca muito conhecimento e acaba descobrindo coisas que a gente não fazia ideia. E pra gente, né, da museologia, eu não sou mais da museologia, mas ainda me considero da museologia, é muito interessante conhecer essas diferentes perspectivas, porque durante o curso, muitas vezes, que nem eu falei, acaba passando batido e a gente não sabe, né, a potencialidade que a gente pode encontrar no direito como profissionais museólogos e como que a legislação muitas vezes vai ser um fator de extrema importância para que a gente consiga, né, colaborar para a conservação e para a preservação desses bens que estão tanto musealizados quanto ainda vão ser musealizados, né, o patrimônio de forma geral. Então é isso. Novamente, muito obrigada, professor, Camila, Augusto e todo mundo que está aí. Foi um prazer, gente. O prazer foi todo meu. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigada, prof. Tchau.